Então, gente, a gente queria falar que eu estava ansiosa. Estava mesmo, não é verdade? Né? A gente não dormiu direito, olha lá, não dormiu direito. Primeiro para chegar aqui, né? E chegar na hora, essas coisas tudo, que a gente é longe, vai e tal. E segundo, para poder dar certo o curso que a gente estava afim. Essa discussão, qual escola, é o eixo dessa formação. Queria destacar isso para vocês. Qual escola que a gente quer? Qual país que a gente quer? Então, qual escola é a nossa questão central, que vai percorrer tanto a exposição, o debate, o diálogo com os formadores, quanto a proposta que a gente está fazendo. A gente aprendeu muito num curso que fizemos na escola de alternância do MST. Então, essa formação nossa é uma formação que contém essa chave da alternância. São 100 horas, são 60 de presenciais e 40 que são na alternância, que são atividades que vocês têm que fazer junto às escolas de vocês. Então, o folder, ali tem um pedacinho que eu queria destacar isso desde o começo, porque isso é muito importante, né, para nós, que está aqui desse ladinho, tá certo? Então, são 60 horas presenciais, 60 horas, 15 encontros, este ano e o ano que vem, que é isso que a gente quer que vocês compreendam muito bem, a agenda que está num outro papelzinho na pasta, depois vão poder tirar dúvida e tal, e o temário que está aqui, que tem alguns pequenos errinhos, de nomes de pessoas no lugar errado, e depois a gente conserta. Né? O horário da outra folha está certinho, que são das 60 horas presenciais. As 40 horas da alternância é uma reflexão das escolas. Claro que as escolas já fazem reflexões e já há muito tempo. O que nós vamos trazer? Nós queremos trazer essa reflexão da escola exatamente para banhar o curso e aprofundar no ano que vem. Então, esse modelo de 2 momentos também favorece que a gente incorpore para o ano que vem a contribuição das escolas, a reflexão das escolas. Né? Por isso que são as 3 atividades. E sempre é um relato escrito, avaliativo, de quê? Da própria escola onde trabalha. Esse aí é importante para nós. Não é? Esse é para ser entregue no começo de dezembro. Agora, gente, não é trabalho acadêmico, não é isso. É um trabalho que faça sentido para vocês. Então, uma pecha, e lá vem o pessoal da universidade pedindo trabalho acadêmico. Não é isso. Não é essa pecha. A gente acha sério trabalho acadêmico, não é problema nenhum. Achamos que vocês têm todas as condições de fazer qualquer trabalho acadêmico também. Mas não é isso. Não é com a pecha. É sem a pecha. É um trabalho que faça sentido, uma reflexão sobre a escola onde vocês atuam, que faça sentido para vocês, né? Uma reflexão crítica. Por quê? Para nós nos aprofundarmos no conhecimento de cada escola, por quem atua nela. Então, isso para nós vai ter um peso importante. A gente está atribuindo a esse trabalho 10 horas. Vai haver um encontro muito importante que nós consideramos, porque é um encontro formador de escola forma escola, professor forma professor, que tem até esse nome bonito, que é tecer no cotidiano, não é? E aí, o que a gente quer? Que vocês efetivamente nos contem o que vocês acharam interessante nesse encontro. Se a escola de vocês levou alguma coisa, se não levou, não tem importância, vai levar da outra vez. Mas o que é que vocês estão levando do encontro para a escola? Então, se levaram e se trouxeram esse encontro que é tecendo o cotidiano. Então, a pergunta é, o que minha escola apresentou? O que eu considerei relevante? O que eu levo para reaplicar, propor para a escola onde eu atuo? Então, isso aí vai valer 5 horas. E aí, se tudo isso valeu a pena, esse esforço todo valeu a pena, a gente acha que vocês emplacam um planejamento ano que vem trilegal. Portanto, assim, o que a gente queria saber
Como vocês fizeram o planejamento do ano que vem, pretendem fazer? E isso daí, então, é lá para fevereiro que vocês vão nos entregar. O nosso curso vai até abril. Por isso que a gente acha, a gente espera contribuir para a escola e perceber as questões das escolas para continuarmos trabalhando no ano que vem. É isso, senhora de conta? Então, o desafio, coordenar é isso mesmo, né? Fazer com os outros, ordenar com os outros. A gente gosta muito desse termo que é fazer junto, né? E é isso que a gente pretende, Lisete, Silvia e eu. Tem uma moça maravilhosa que não está aqui hoje ainda, mas vocês vão logo conhecer, que é a Paula, que vai nos ajudar na secretaria. A gente agradece profundamente o convite do Marcos e, na pessoa do Marcos, agradecemos toda a Adrê, que tem construído conosco nos chamou para o desafio, né? Nos convidou para o baile, não é verdade? E que deve ter sido bom, não é verdade? Então, vai ser amanhã. E sabe que eu até convidei um grupo, que eu estou com problema de família, saída. Mas ele nos convidou para dançar aqui com vocês, que essa é uma dança, entendeu? É um baião de velocidade alta, né, não, Silvana? Esse baião que nós vamos dançar aqui. E a gente agradece muito o convite e ficamos todos muito honrados com isso. Queremos dizer que é bonito ver a Adrê trabalhar, né? Não sei se vocês sabem, mas devem saber, né? Mas esse povo da Adrê trabalha pra caramba e a gente pode comprovar isso, porque de alguma maneira o tempo burocrático obriga. A gente achava impossível a gente conseguir aprovar toda a burocracia desse curso, estava morrendo de aflição. E a Adrê foi muito ágil, né? E transformou a tal da burocracia numa ação racional, não irracional. Que bom para essa finalidade. Então a gente deseja a todo mundo muita garra, né? Muita crítica, muito aprofundamento nessa formação que se inicia aí. E boa sorte para todos nós. Muito obrigada. Meu agradecimento a Adrê, Penha, e ao Grupo USP, parceiro desse evento, principalmente para Sônia e Silvia, que fizeram o contato comigo, que me deram essa alegria de estar aqui com vocês. É um convite que me honra e me alegra. É de praxe a gente fazer esse agradecimento logo no início, mas tenho dito sempre que gostaria que o meu não tivesse um caráter formal, porque tem sido em ocasiões como essa, encontro com colegas educadores, professores, gestores, que eu tenho tido a possibilidade de ampliar, de aprofundar meu trabalho, né? Aquilo que trago para vocês resulta exatamente desses encontros, onde mais do que, quem sabe, ensinar, eu tenho aprendido com os colegas, né? Tenho tido a chance de crescer, de poder trazer algo para partilhar. Por isso é que digo que o convite me honra e me alegra. Me honra pela confiança do meu trabalho, me alegra por essa possibilidade de mais uma vez estar com colegas professores. Tenho dito sempre isso. Meu trabalho agora, sabem, está bastante diversificado. Eu tenho trabalhado com profissionais de diversas áreas, em empresas, em algumas instituições, mas digo sempre que meu coração está por aqui mesmo, né? Nesse espaço em que a gente pode partilhar essa vivência da educação. Portanto, agradeço muitíssimo, acho muito bom estar aqui, né? E digo que venho mais uma vez, né, de novo, explorar temas que já tenho explorado nas conversas, nas publicações, nos livros, nos artigos, né? E que na certa já é familiar para vários aqui, né? São familiares. Outro dia ri muito no encontro,
porque eu disse isso a eles, que sabia, que já conheciam de certa maneira o trabalho, e um professor levantou a mão e disse: ah, pois é, professora, eu queria mesmo ter essa chance de dizer para a senhora que eu já passei noites com a senhora. Por conta, né? Eu, com respeito a esses cabelos brancos, não fiz a pergunta que devia ser, né? E foi bom, professor? Claro, né? Porque é essa história dos concursos, né, etc. Então, lá vai, né? E eu conto, alguns já até me ouviram dizer isso, que às vezes eu me constrangia, porque eu dizia, lá vou eu de novo falar sobre isso, lá vou eu outra vez falar sobre o trabalho do professor. E aí digo que fui acabando com o constrangimento quando me dei conta do que falava. Lá vou eu de novo. Se é de novo, não é de velho, não é mesmo? Então, quem sabe há alguma coisa aí boa. Ou lá vou eu outra vez. Se é outra vez, não é a mesma? Eu não sou a mesma e não são os mesmos aqueles que cá estão comigo, né? E conto também, vários já ouviram, que eu larguei o constrangimento de vez quando fui assistir a um show de Tom Jobim, sabe? Ele vinha com a sua banda lançar o disco Passarinho. E a gente estava lá encantado com o show, mas meio quietinhos, porque era um lançamento e a gente ainda não sabia as músicas. E o show começou a ficar bom quando o Tom e a banda começaram a cantar Garota de Ipanema. Aí nós entramos firme, cantando também, não é? E pedindo músicas que a gente sabia cantar. Malicimamente comparando, eu saí do show pensando assim, então quando eu vou lá para falar sobre as coisas que já venho falando, quem sabe eu vou cantar a minha canção, não é mesmo? Que não é nunca a mesma, porque são outras as vozes que se unem a mim e quem sabe a canção pode ser uma nova canção. E depois fiquei pensando que na verdade trata-se de um refrão. A gente diz assim, eu já li fulano e várias vezes ele repete algumas coisas. A gente fala isso de Paulo Freire, a gente fala isso de Dermeval Saviani, né? Isso aí é para eu ficar em boa companhia. Né? Mas trata-se isso, de um refrão. Certa vez eu pedi para os alunos para lerem um texto de Eudeu Coelho, professor da Universidade Federal de Goiás, um excelente educador. E era um texto em que ele ia reiterando algumas coisas. E os alunos disseram, a gente achou um pouco repetitivo, porque ele ia, falava, fazia uma afirmação, daí a pouco caminhava um pouco mais, fazia outra afirmação. E eu disse a eles, quem sabe a gente não pensa nisso como uma música que tem um refrão, não é? Hoje o samba saiu, lá, 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 não é? A gente às vezes não sabe a música toda, não é? A gente fala, você é a mais bonita, né? Mas aí quando chega, hoje o samba saiu, aí entra todo mundo, né? E pensei então que é um pouco isso, né? A gente desvia, fala algumas coisas lá, mas retorna a esse refrão que quem sabe é o essencial, é aquilo que a gente deve ter mesmo guardado, não é? Para essa nossa vivência. Então acho que é isso que acontecerá nesse nosso momento de encontro aqui, né? Voltaremos a algumas coisas que precisamos sempre de lembrar se a gente quer isso que está perguntado no curso, né? A gente precisa de uma nova escola. Qual escola? A gente precisa de uma nova escola, canção velha nos nossos ouvidos, não é? Mas qual escola é essa que a gente está fazendo, né? Então é isso, e acho que é assim que a gente vai caminhar. E também tenho dito que acho muito bom quando o meu trabalho é chamado de uma palestra, não é? Eu venho de Minas Gerais,
Talvez seja essa a melhor parte do currículo, que não foi mencionada aqui. Não é? É isso. Sempre digo isso. As pessoas dizem, mineiros são bairristas, não é? E eu digo, e com razão. Não é? Certa vez os Correios fizeram uma grande propaganda no Brasil todo. Outdoors, anúncios nos pontos de ônibus, e um deles dizia assim, de Belo Horizonte para qualquer outro Belo Horizonte no mundo. E eu dizia, propaganda enganosa. Só há um Belo Horizonte. Não é? Vejam, isso só para localizar de onde falo, não é? E em Minas palestrar significa conversar. Não tenho, portanto, palestra se não tem uma palavra que vai e uma que vem. Não é? Com isso, não estou abrindo mão da minha responsabilidade de condução do trabalho aqui, mas os colegas educadores entenderão bem se eu digo, tenho repetido isso constantemente, que uma palestra é algo análogo a uma aula. E uma aula não é uma coisa que se dá, mas é uma coisa que se faz junto. Logo no primeiro momento de encontro com alunos, tenho dito a eles, vou avisar uma coisa, não vou dar aula. E eles se assustam da professora dizer isso, eu preciso explicar, não é? Eu digo, não vou dar porque não se trata de uma doação, sou paga, apesar de muito mal, esse trabalho. E em segundo lugar, porque não posso dizer que dei, se não contei com alguém para acolher aquilo que eu vim trazer, não é? Embora às vezes a gente possa encontrar um professor que diz assim, hoje eu dei uma aula ótima, ensinei coisas fantásticas, pena que os meninos não aprenderam. Ora, se os meninos não aprenderam, eu não posso dizer que ensinei, não é? O processo ensino-aprendizagem reúne esses dois elementos que são distintos, mas que não podem ser desarticulados. Do ponto de vista da aprendizagem, às vezes até a gente diz, eu aprendi sem ninguém me ensinar. A gente fala isso, né? Às vezes. Mas, do ponto de vista do ensino, impossível dizer que se ensinou se alguém não aprendeu. Não é? A gente, portanto, faz a aula junto, né? E quando digo que fazemos juntos, não significa que fazemos da mesma maneira. Fazemos nós, os professores, no nosso papel de professores, fazem os estudantes no papel de alunos. E é na complementaridade, na reciprocidade desses papéis que a gente vai construindo. Talvez, hein, Silvia, vale a pena dizer agora, né, que estamos num curso. E vocês podem referir-se a ele dizendo assim, eu estou fazendo um curso promovido pela DRE. Prestem atenção no que estão dizendo. Eu estou fazendo um curso. Isso significa que você tem uma responsabilidade na confecção disso. O curso não é feito por quem propõe, né? O curso é feito junto. Às vezes a gente fala assim, eu fiz um curso péssimo. Prestem atenção, eu fiz um curso péssimo. Não é mesmo? Porque a gente está pensando em quem supostamente deu. E aí, se não recebi, a coisa fica complicada, né? Então a gente faz a aula, a gente faz a palestra. Podemos dizer então que esse trabalho não é, essa palestra não é a palestra da Terezinha, né? É nossa, espero que seja. E sempre digo também que julga-se que uma palestra, um curso, um evento como esse é uma ocasião boa para a gente trocar ideias, para a gente trocar experiências, não é? E eu tenho começado sempre problematizando essa ideia de trocar ideia. A minha tese é de que ideias não se trocam, como se trocam coisas. Concordam comigo? Será? Concorda, menina? Você Janete. Janete, quer trocar sua caneta pelo meu anel?
Até quero. É, diz ela. Vamos nessa. Trocamos. É assim que se trocam ideias? Eu não posso dar uma ideia para a Janete e ela me dar uma, assim, do mesmo jeito? Não? O que acontece no departamento das ideias? Como é que é? Tá, e fica com ela. Você é o? Robson. Isso, Robson. Se isso fosse ideia, e o meu anel também, Janete e eu poderíamos ficar com caneta e anel. Milagroso, e eu jamais poderia fazer isso que fiz agora. Impossível eu dizer a Janete, me dá a minha ideia de volta. Não é? Impossível. Ideias partilham-se, são partilhadas. Toda vez que eu tenho uma troca, implica uma perda. Implica ganho também. Mas tenho que perder. Para ganhar a caneta de Janete, tenho que perder o anel. Janete, para ganhar meu anel, tem que perder a caneta, não é? E na partilha não perdemos. É isso que fazemos no cotidiano de nosso trabalho de professores, de educadores. Quando levamos nossas ideias para partilhar, não perdemos nada. Pelo contrário, nos vemos enriquecidos por aquelas que nos são trazidas, não é? Bom, beleza isso, parece. Mas minha pergunta a seguir é, será que a gente está sempre disponível para essa partilha de ideias? O que acham vocês? Não estamos. Menina aqui está concordando comigo. Você é a? Gabriela. Hein, Gabriela? O que será que nos segura? Que faz com que a gente... Você veja, uma coisa que a gente só tem a ganhar e a gente tem resistência, por que será que resistimos, hein, Gabriela? Acho que pela nossa insegurança. Pela nossa insegurança, diz ela. Concordam? Há algo mais que pode... Insegurança por quê? Posso pensar que eu trago uma ideia e não sei se ela vai ser bem aceita, Gabriela? Pode ser assim, não é? Pode ser, por que mais? E eu não estou falando só de trazer minhas ideias. Eu estou falando na partilha no sentido de eu acolher também outras ideias. Aí pode ficar mais complicado, não é mesmo? Em vez de levar para o outro, né, eu acolher a do outro. Resistência diz a Sueli. E por quê? Medo de mudança. Medo de mudança. Será? É isso mesmo, né? As nossas ideias já estão muito bem organizadas, não é, Sueli? É com elas que a gente vai ao mundo, se relaciona com os outros e mexer nelas, né? Pode ser complicado. Da mesma maneira que eu faço Diga lá, menina. Você é? Simone. Diga, Simone. Eu acrescentaria autossuficiência. Isso. Pessoas que se sentem. Isso. Minhas ideias já estão boas para que mais, né, Simone? Sim. É isso. Você me ajuda, Simone, porque logo a seguir que faço essa metáfora da troca aqui, como fiz com a Janete, eu brinco dizendo, faz de conta que essa mesa é a minha cabeça e aqui estão as minhas ideias assim organizadas, não é? Juro que eu tenho mais ideias. Aí vi você, Simone, e diz assim, legal ter esse jeito de você arrumar a mesa, mas eu colocaria de uma forma mais retinha as máquinas. Passaria o mouse para cá e a garrafa bem aqui para o lado do copo. Sim? Vocês sabem o que pode acontecer. Eu olho para a mesa e eu digo, Simone, sabe que nunca tinha pensado em arrumar a mesa desse jeito. Mas vocês sabem o que acontece na maior parte das vezes. Mal a Simone dá as costas. Organizadinha. Eu acho as coisas até no escuro
que no discurso a gente diz que é uma beleza conhecer ideias novas, vou lá no encontro, mas na prática, não é? Eu tenho aqui um número significativo de mulheres, provavelmente donas de casa também. Pois é, lá na sala de estar nossa, a gente tem aquele sofá, hein, Sônia, com as almofadas jogadas displicentemente. Aí a gente sai para trabalhar e chega a faxineira nova. E quando volta, ela pôs as almofadas, não é? O que eu faço? Eu olho, nem largo a bolsa. Esse é de nervoso. Vejam só, é isso, é costumeiro. Quando eu digo, eu acho até no escuro, eu estou fazendo referência a um conforto, a uma tranquilidade que eu tenho. E vocês vejam que foi um arranjo diferente de mesmas ideias. Imaginem se vem Simone e põe essa bolsa. Não é? É a minha coisa de dizer, não combina com a mesa. Não é? Mais uma vez, caricatura, né? Mas, mais uma vez, para chamar atenção para isso. Às vezes a gente diz que gosta muito das ideias dos outros e quando vai ver, gosta das nossas ideias expressas pelo outro, não é? Eu tenho viajado muito, sabem, para fazer meu trabalho, e certa vez fui a Recife fazer uma palestra e fui num voo que tinha uma conexão em Brasília. Nosso voo saiu atrasado de São Paulo, quando chegamos a Brasília, o voo para Recife já tinha partido. E só 2 horas mais tarde haveria um voo e nós nos dispusemos ali a esperar por essas 2 horas. Sentei lá na sala de espera, pronta para tomar aquele chá de cadeira de aeroporto, né? Mas nem vi o tempo passar, sabe? Sentou-se ao meu lado um rapaz e a gente começou a conversar. Quando chamaram para o voo, eu até me assustei, olhei o relógio porque imaginava que tinha passado só 15 minutos e já tinham se passado as 2 horas. Mas isso é porque o papo estava muito bom. O cara tem ideias ótimas, iguaizinhas às minhas. Então, eu não estou gostando das ideias do cara, estou gostando das minhas ideias expressas por ele. E ainda falo em diálogo. Não há diálogo do mesmo. O diálogo se faz na diferença, se faz na diversidade, às vezes até no conflito, nunca no confronto, claro, né? E quando digo isso, não quero dizer que não seja muito bom a gente encontrar pessoas que pensem como a gente, né? Pessoas que gostem daquilo que gostamos, que torçam para o mesmo time, sejam do mesmo partido. Quero chamar a atenção para o fato de que a gente deve reconhecer que existem outras formas de pensar, outras formas de ver o mundo, outras formas de atuar nas escolas, outras formas, não é, de compor uma equipe, de organizar um projeto, etc. E que, tendo a possibilidade de conhecer tudo isso, o que a gente pode fazer é ampliar as relações, ampliar o trabalho, ampliar a vida, né? Por isso, né, esse discursinho inicial é para pedir licença para as minhas ideias irem até vocês, me colocar à disposição e sugerir que façamos isso todos, visto que só temos a ganhar. Topam? Sim. Quem não topar vai ter que falar agora ou calar-se para sempre, não é? A questão da responsabilidade e do compromisso é o nosso tema central. E responsabilidade e compromisso
são elementos que a gente encontra no espaço da ética. Por isso é que a ética na gestão escolar é o miolo da nossa conversa. Eu vou convidá-los a fazer uma reflexão à moda da filosofia, que é o meu espaço de formação e de prática, sobre a presença da ética no nosso trabalho de gestores, né? E na relação que estabelecemos ali nos espaços em que desenvolvemos nosso trabalho, né? Vou convidá-los a fazer uma reflexão. E é esta a proposta que ainda há pouco Sônia mencionou, que é trazida pelo curso. E quando eu digo que vou convidá-los a uma reflexão, eu sei que alguns poderão pensar assim, mas a gente já reflete sempre sobre o trabalho que fazemos, né? Não há necessidade de a gente vir numa manhã de formação para a gente refletir. Refletir é algo que sempre fazemos. E eu pergunto, será que fazemos sempre? Refletimos sobre o nosso trabalho sempre? Não disse A? Não. Você acha? Vânia diz não refletimos. O que será que nos impede de refletir? O que será refletir, antes de mais nada? Não é? Quando eu digo, vou convidá-los a refletir, significa que eu vou convidá-los a pensar. Isso. Pensar. Se refletir se reduz a pensar, aí refletimos sempre, não é? Pensar, pensamos sempre, mesmo que disto não tenhamos consciência. Não é à toa que um filósofo importante, inaugurador da modernidade, René Descartes, nos chamou de seres pensantes. Penso, logo, isso. Ou desisto, não é mesmo? Ou insisto. Pensar, pensamos sempre. Mesmo quando eu penso que eu não estou pensando, eu estou pensando que não estou pensando. Pensar, pensamos sempre, mas nem sempre refletimos. Refletir implica repensar. Pensar de um jeito novo algo já pensado. Procurar pensar algo ainda não pensado. A expressão que a gente usa é parar para pensar. Não gosto muito dela porque sugere uma certa imobilidade, mas é isso mesmo que acontece. É como se nossa vida fosse transcorrendo tranquilamente e de repente algo nos provocasse, nos desafiasse e a gente tivesse que parar para pensar, né? Outro dia alguém me disse, é quando a gente tem alguma dificuldade, né? Sem dúvida, é isso, você para. Ou quando a gente tem um espanto, quando a gente tem admiração por alguma coisa, não é? Mas que não está, digamos, no cotidiano, né? Eu não reflito frequentemente, né? A reflexão é esse olhar mais agudo, no sentido de ver, né, de uma forma diferente aquilo com o qual supostamente a gente está acostumado. Cada vez que tenho falado nisso, tenho trazido uma referência que busco em José Saramago, o escritor português, Prêmio Nobel de Literatura. Num livro que vocês devem conhecer, se não assistiram o filme que sobre ele se fez, o ensaio sobre a cegueira, não é? Saramago abre o ensaio sobre a cegueira com a seguinte afirmação: se podes olhar, vê, e se podes ver, repara. Se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Quantas vezes passamos pelas coisas, pelas pessoas, sem olhar, não é? E às vezes olhamos, mas não vemos. Ou vemos, mas não reparamos, não é?
uso sempre esse artifício, sabem? Eu estou aqui desde o começo, gesticulando, fazendo um barulhinho com as minhas pulseiras. Alguns terão olhado para elas, visto as pulseiras. Poucos terão reparado que trata-se de talheres. Isso aqui é uma colher. E isso aqui é um garfo. Tinha uma faca, não sei onde foi parar. Olharam, viram, não repararam. Reparar é olhar com mais atenção. A gente usa essa expressão, não usa? Já reparou como o colar de Vânia é bonito? Reparou como a Lisete estava ansiosa? Não é? É isso, né? Olhar com mais cuidado. Quando falo sobre isso, sabem, lembro de minha mãe, que quando ia receber visitas em casa, ela arrumava a casa com mais esmero, punha flores, né? E aí, quando chegava a visita, ela falava, não repara não, a casa hoje não está muito boa. Era para a visita reparar, não é? É isso. Na roda viva do nosso dia a dia, a gente muitas vezes não tem tempo, não tem disponibilidade de reparar no trabalho, de reparar no que anda acontecendo, né? E com isso a gente perde algo, né? É verdade que a gente não tem que reparar, não tem que refletir 24 horas por dia, né? Vocês já pensaram se fosse assim, né? Toca o despertador, eu digo, vou refletir. Levanta ou não levanta? Essa reflexão. Estou dirigindo o automóvel, eu tenho que passar da primeira para a segunda, eu digo, vou refletir. O pé esquerdo pisa na embreagem, o pé direito, o carro morre, não é? Há muitos automatismos no cotidiano que nos ajudam, favorecem nossa vida. O danado é quando a gente põe a vida no automático e, portanto, deixa de refletir, deixa de reparar, né? E a reflexão, então, é um convite a fazer isso, olhar com cuidado, fazer um exercício de uma atitude crítica. Foi isso que você mencionou, né, Sônia? Uma atitude crítica. O que é uma atitude crítica, se não um olhar que procura voltar-se para a realidade, para a nossa relação com ela e vê-la com clareza, com profundidade e com abrangência, né? Ver claro, ver fundo, ver largo. Estou usando a metáfora do olhar, né? Apenas porque a visão tem sido um sentido privilegiado nosso, né? Eu quero que vocês estejam atentos ao que eu estou dizendo e eu digo, vejam bem, que história é essa, não é? Ou eu digo para o menino que eu quero que preste atenção em mim, eu digo, olha aqui, né? Quando eu estou falando em ver, eu estou falando em perceber, né? Com todos os sentidos, ver, olhos abertos, né? Ouvidos abertos, boca para dizer as coisas, né? E mãos para tocá-las, etc. Cabeça para pensá-las. Né? É isso, com todos os sentidos. Carlos Drummond de Andrade tem um poema lindíssimo, sabem? No qual ele sauda o seu primeiro neto. O poema se chama Aloysio Maurício Infante. E ele abre o poema dizendo assim, acorda, Luiz Maurício, vou te mostrar o mundo. E logo a seguir ele diz assim, do mundo o espetáculo é vário e pede ser visto e amado. É tão poucos 5 sentidos. Cada um de nós entende bem o que o poeta disse, não é? Tem hora que a gente acha poucos 5 sentidos para vivenciar algumas situações. Sejam elas boas, sejam situações dolorosas, né?
E é com todos os sentidos que a gente tem que ir à realidade para fazer esse exercício da crítica. Já vou anunciando, alertando para uma coisa. Crítica, no senso comum, tem uma conotação meio maldita, que é o de apontar o que é negativo, não é? Criticar significa falar mal, né? Ah, os alunos criticaram minha aula, alguém criticou minha maneira de vestir, etc. É porque a gente tem essa visão de crítica no senso comum, é que a gente é influenciada por ela e tem medo de uma coisa chamada avaliação, não é? A avaliação é um olhar crítico sobre a realidade, né? Mas não nesse sentido de apontar no negativo. Mas se a gente está marcada com aquela ideia da crítica para o negativo, a gente tende a recear a avaliação, né? A escola está tão marcada por isso que até as expressões que usamos são reveladoras, hein, Sônia? Né? Eu pego as provas que dei e levo para casa para corrigir. Se é para corrigir, o pressuposto é que está errado, não é? É isso, é para ver o que está errado, né? Eu brinco demais com os alunos, sabe? Eles perguntam, você corrigiu as provas? Eu digo, algumas. Aí eles dizem, ai, que pena, então não vai entregar. Eu não vou entregar, as provas estão todas aqui. Diz, mas você disse que corrigiu só algumas. Eu digo, nem todas precisavam ser corrigidas. Tinha umas que estavam muito boas. Né? Mas quando eu pego um maço de provas e ponho debaixo do braço para corrigir, eu já imagino que eu vou direto no que está errado. A gente não repara nisso, né? Mas seria bom se reparasse, né? Exatamente nesse sentido. A crítica aqui tem essa ideia de ver o que é bom e o que é mal. Poder ampliar o que é bom, poder superar aquilo que se apresenta como negativo. Ver claro, ver fundo, ver largo. Ver claro, desembaçar os óculos. E quando eu falo em óculos, não estou falando desses óculos que alguns de nós usamos. Estou falando de óculos mentais, com os quais vamos à realidade e interpretamos a realidade, né? A gente nunca vê a realidade sem óculos. Sempre a vê com os óculos da nossa cultura, da sociedade de que a gente faz parte, da classe social a que a gente pertence, né? Mas ainda assim podemos ver com clareza. Mas tem coisas que podem embaçar nosso olhar, concordam? Tem coisas que podem fazer a gente ver de uma maneira enviesada a realidade. O que, por exemplo? O que acham vocês? O que pode turvar minha visão da realidade? Preconceito, quem falou aqui? Você acha? Rosana. A palavra já está dizendo, pré-conceito, né, Rosana? É um conceito com o qual me armo e vou à realidade, né? Se eu digo que a gente não vê a realidade sem óculos, a gente sempre a vê, Rosana, com pré-conceitos, conceitos prévios. Mas esse preconceito que você está falando, e todo mundo entendeu aqui, na verdade não é pré, é pós-conceito. Ninguém nasce preconceituoso, torna-se preconceituoso exatamente por um processo de socialização, um processo de educação. Nem queria falar tão alto assim que mexe com a gente, não é verdade? É isso. E o sério é que ninguém se diz preconceituoso, não é? Absolutamente não tem preconceito nenhum. Que isso? Mas, disse a Miriam, não é isso? É isso aí. A fulana quer ser presidente. Legal. Ela é muito inteligente. Ela é mulher
mas é muito inteligente. Não é muito inteligente, Mas, né? É negro, mas de alma branca. Essa é insuportável. Né? É gay, mas tão simpático. Não é? Somos todos preconceituosos, de certa maneira. E por isso precisamos ter essa vigilância crítica para verificar se não estamos sendo, quando estamos nos relacionando com as pessoas. Né? Ver claro. Eu disse desembaçar os óculos, mas pode ser colocar óculos quando é o nosso olhar que está descompassado. Né? Foi assim que eu comecei a usar óculos, sabe? Fomos ao cinema, meu marido e eu, e mal começou a projeção, eu disse, ai, que cópia horrível, toda embaçada. Eu disse, menina, o seu olho é que deve estar embaçado, porque a cópia está ótima. Quantas vezes a gente está dizendo que a realidade está embaçada e são os nossos olhos que estão. Portanto, ver claro. E quando eu digo ver claro, é ver claro mesmo no escuro, não é eliminar o escuro. Sim? Se a gente eliminasse o escuro, o que seria dos vagalumes? Não é? Ver fundo, não se contentar com a superfície, não se contentar com as aparências. Por que não contentar com as aparências? O que é que elas têm, que a gente diz? As aparências enganam, Gabriela? Enganam mesmo? Eu tenho diante de mim um grupo aparentemente inteligente. As aparências não enganam. As aparências podem enganar. Os filósofos costumam dizer assim, o que seria da essência se não fosse a aparência? Eles têm razão. A gente entra em contato com o que aparece. Mas o que aparece pode ser revelador, mas ser enganador. Por isso é que a gente diz, parece legal, mas eu queria ver o que está por trás, por dentro. Né? A aparência é manifestação. Se a gente só olha a manifestação sem verificar a causa, pode ser que a gente se confunda, não é? Olhem só, eu tenho um aluno que sempre chega atrasado. Mal senta na carteira, pega o celular, começa a mandar torpedos e a fazer joguinhos. Eu olho para o menino e o que eu digo? Esse menino não quer nada, não é? Mas se eu paro e pergunto, por que será que ele se atrasa sempre? O que será que faz ele preferir jogar do que ouvir aquilo que eu tenho para trazer para ele, não é? Quem sabe descobrindo a causa, eu possa superar a situação problemática. Às vezes brinco com os colegas professores dizendo que a gente corre o risco de buscar a causa e descobrir que ela está todo dia na frente dos meninos. Não é? É claro que com isso não estou dizendo que nós somos responsáveis pelos problemas que enfrentamos. Mas aí já vou trazer uma pergunta que vou buscar no interior da ética mesmo. E a pergunta é, será que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Sabe? Porque em geral a gente julga que os problemas estão lá e que nós não temos a ver com eles. A pergunta, e eu com isso, é a pergunta que nos joga para a questão da responsabilidade. Não é mesmo? Será que eu não tenho? Né? E com isso, quem sabe, eu posso eventualmente superar, repito, essa situação problemática. É só um olhar crítico que nos permite fazer isso, envolvido que estamos, como eu já dizia, né, nesse cotidiano, nessa roda viva que carrega a gente para lá. Né? Ver claro, portanto, ver fundo. A atitude crítica é uma atitude radical. Não no sentido de ser extremista, mas de ir às raízes, de procurar os fundamentos. Nesse momento em que a gente está vivendo, por exemplo,
nesse país nosso. A gente se encontra, né, num espaço em que há versões inúmeras para tudo que nos acontece e a gente tende a se deixar levar por vezes, né? Eu ouço um discurso que parece me convencer, um discurso que está numa determinada direção e de repente eu ouço outro discurso que está na outra direção e que também me parece algo convincente. Eu tenho que perguntar pelos fundamentos, né? Em que se baseia isso? Qual que é, né, a referência? Quais que são os critérios? Porque senão a gente efetivamente não tem condições de um posicionamento, que é o que é exigido. A responsabilidade está junto com uma coisa chamada comprometimento, né? E aí eu preciso desse olhar que me faz ver fundo. Ver claro, ver fundo, ver largo. Ver largo significa olhar para a realidade em todos os seus ângulos, porque ela é contraditória. Ela não é sim ou não, mas ela é sim e não, né? Quando faço referência a isso, gosto de recomendar, vários já me ouviram, um livro super bonito que algumas pessoas têm até usado com as crianças, para crianças, que se chama O Frio Pode Ser Quente. Conhecem? Então, é de Jandira Mazur, editora Ática. Ela começa dizendo assim: as coisas têm muitos jeitos de ser. Depende do jeito que a gente vê, né? E diz assim: o comprido pode ser curto. O comprido é um goleiro, lembra, Silvana? Compridão, mas que fica curto diante da trave e deixa a bola entrar. Comprido ou curto? Comprido e curto, não é? Eu sou chamada de uma pessoa alta. Eu sou alta diante de alguém que é mais baixo que eu. E sou baixa diante de Oscar Schmidt, da Seleção Brasileira de Basquete. Né? Alta ou baixa? Alta e baixa. Né? Ela vai adiante, a Jandira, e diz assim: o pouco pode ser muito. O pouco é 1, mas é 1-0 o gol que entrou. Pouco ou muito? Pouco é muito, nós que o digamos, não é? É isso. Cinzento sobre branco é escuro, sobre preto é claro. Claro ou escuro? Claro e escuro. E ela pergunta: depende de quê? Depende do jeito da gente ver. Quando ela diz isso, a nossa fala é: então tudo é relativo. Se depende do jeito da gente ver, eu vejo uma hora de um jeito, outra hora do outro, eu vejo de um jeito, Helena vê de outro, não é? E aí ela nos salva e diz: o importante é ver os dois e ver ao mesmo tempo. Isso é que é um desafio. Até porque a gente adora também um outro livro também para crianças, cujo poema título é Ou Isto ou Aquilo, de Cecília Meirelles. Não é? É ou isto ou aquilo. A gente precisa de perceber que, na verdade, é isto e aquilo. Vou mostrar esse folder para vocês daqui. Sim? Ali a Renata vai dizer que o folder é isso, não é? Ali a Silvana vai dizer que é isto, não é? Aqui a Sueli vai falar que é isso. E eu garanto que é isso. Sim? É possível, Silvana, você ver como ali a Renata não, e nem como eu, nem como Sueli, só como você. E você, hein, Sueli, pode ver como eu? Estamos condenados a ver só um lado. Há esperança?
A esperança, Renata, o que é? Você pode ver como eu. Eu posso ver através dos seus olhos. Ah, que beleza. Essa foi uma beleza. O segredo dos seus olhos. É isso. Todo mundo só pode ver como o outro colocando-se no lugar do outro. Não há nenhuma possibilidade de a gente ver de outro jeito, o jeito do outro, sem colocar-se no lugar do outro. Só que colocar-se no lugar do outro não é vir sentar aqui, nem lá, nem lá. É perguntar para o outro como é o que ele vê, não é? Silvana, como é o folder visto daí? Parece fácil, não parece? Mas é complicadíssimo. Tem uma coisa chamada crédito, não é? Que confiança, né? Expectativa, etc. E que é preciso a gente ter disponibilidade para isso. A gente usa muito essa expressão, coloque-se no meu lugar, não usa? Não é? Quando a gente fala coloque-se no meu lugar, é porque as pessoas sabem qual é o meu lugar, não é? Senão, não. E a gente diz também, se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, olha só. Mas já perceberam que toda vez que a gente fala assim, é a gente, não é o outro, não é? Aqui está o José Mário. Zé Mário filmando aqui. Eu digo, Zé Mário, se eu fosse você, torcia para o Atlético Mineiro. Se eu fosse o Zé Mário, eu torcia para o time dele. Não dá para, se eu fosse você, torcia para o meu time. Que isso? Não é? Tá aqui Gabriela chorando, eu digo, Gabriela, se fosse você, não chorava por essa bobagem. E se eu fosse ela, eu estaria em prantos, porque ela está em prantos, não é verdade? Mas muito difícil para a gente. Quem é da minha geração vai lembrar de uma música que a gente cantava nos anos 60, com um verso que dava maior dor de cotovelo, que era assim, ah, se eu fosse você, eu voltava. A dor de cotovelo era porque se fosse o cara, não voltava. Se eu fosse aquele meu aluno, eu chegava na hora, prestava atenção na aula e adorava a professora. Se eu fosse ele, eu seria aquele menino que se atrasa, etc. Pensemos isso em relação às equipes com que trabalhamos, aos professores, os alunos, não é? Por vezes, eu promovo a reunião lá do grupo de professores e planejo uma discussão da melhor qualidade e estou vendo lá duas professoras num tititi ali, vendendo Avon. Aí eu digo, se eu fosse ela, né, eu estava atenta à reunião, eu estava querendo o bem da escola. Se você fosse ela, você estava vendendo Avon. E o que fazer para ela não fazer isso? Essa é a pergunta, não é mesmo? Porque eu não tenho nada com isso se essas mulheres não estão interessadas. Será? Não é? Mexe comigo de alguma maneira. E então estou envolvida. Eu tenho que admitir que há pontos de vista diferentes. Leonardo Boff diz que todo ponto de vista é a vista de um ponto, não é? A cabeça da gente pensa no lugar em que nossos pés estão fincados. E a primeira coisa que a gente tem para assumir uma atitude crítica é reconhecer que há outros pontos de vista. Porque a gente acha que o ponto de vista da gente, se não é o único, é o melhor. É o que nos faz dizer, como é que pode pensar isso? Como é que pode gostar disso? Não é? Como é que pode pertencer a um outro grupo?
grupo, etc. Né? Como é que pode gostar de Giló? Como é que pode deixar de gostar de Michel Teló? Só para rimar. Vejam só, é difícil suportar o diferente, né? Mia Couto, o escritor moçambicano, cuja obra recomendo a vocês, numa conferência aqui no Brasil, disse algo que assusta e incomoda. Ele disse assim: temos medo dos que pensam diferente. E mais medo ainda dos que pensam tão diferente que achamos que não pensam. É muito sério, porque se não pensa como eu, então não pensa, né? É importante esse reconhecimento para uma ampliação da visão, né? Ver claro, ver fundo, ver largo. Eu conto, sabem, sempre uma experiência que tive quando fui fazer uma palestra certa vez, no Dia dos Professores, no Ceará. Tem cearenses por aqui? Alguém? Cearenses estão para todo lado. Você é? Beleza. Qual é o seu nome? Vicente. Eu fui trabalhar, Vicente, numa cidade chamada Aurora, que é no Cariri. É minha cidade. Não, você é de Aurora? Que beleza! Aurora fica na região do Cariri, próximo de Juazeiro do Norte, bem distante de Fortaleza, sabe? E nós fui convidada pela Secretaria de Educação, fui ter um encontro com os professores e na véspera nós chegamos a Juazeiro e tinha uma tempestade tão grande que quase impediu o avião de pousar. Mas nós fomos de Juazeiro. Nós fomos. A gente foi até a Aurora vendo uma paisagem muito marcada pela seca, sabe? E no dia seguinte, lá na igreja da cidade, era o único lugar que cabiam lá todos os professores, eles diziam que estavam contentes com a minha presença e diziam o seguinte: Vicente, ainda mais que você trouxe o tempo bom. O tempo bom era a tal tempestade. Vocês pensem o que uma sudestina como eu vai pensar disso. Tempo bom para mim é o sol brilhando lá fora, não é verdade? Entre nós, até o serviço de meteorologia às vezes é meio desviado, porque ele diz: a mocinha do tempo, com seus longos cabelos, diz: tempo bom na região sudeste. E qual que é o ícone? Sol. Tempo bom pra quem, cara pálida? Mas tem bom de chover, né, Vicente, essa expressão. Nós, paulistanos, agora estamos já mudando o jeito de ver, não é? Estamos querendo tempo bom. Faz esse barulhinho de falar ainda bem. Não é? Ou jeito de olhar. E o que eu aprendo em Aurora? Aprendo que tempestade pode ser tempo bom, olhada de um ângulo diferente do meu. Não é? É isso, né? O depende do jeito que a gente vê, não é algo de caráter individual e singular. É do contexto mesmo no qual a gente está e que marca a gente. E a escola faz isso. Né? Mostra um jeito de olhar a realidade. A atitude crítica é fundamental porque ela provoca algo chamado questionamento, pergunta. Né? Há uma filósofa húngara importante que se chama Agnes Heller. Ela diz assim: as perguntas críticas são perguntas pueris.
são como as perguntas das crianças, que nos incomodam, às vezes nos desinstalam, por que que é assim, por que que tem que fazer isso, etc. Né? Mas são instigadoras. Né? Outro dia eu falava sobre isso e um rapaz me disse, você está falando assim, eu estou lembrando da minha filhota. Ela tem 4 anos, gosta muito de desenhos, e outro dia ela queria assistir um desenho animado e eu não quis deixar, e ela me disse, por que não posso ver o desenho? E ele disse, porque é hora de criança dormir. E ela disse, mas desenho não é para criança? Ela disse, então por que passa desenho na hora de criança dormir? Uma, se com 4 dessa. Tem outras piores, alguns já me ouviram falar. Por que que eu que sou pequeno e tenho medo, durmo aqui sozinho, e vocês dois que são grandes? A resposta é, vamos assistir um desenho. Não é? Estou falando isso e deixando vocês rirem, né? Porque estamos em família, mas a gente se incomoda porque as nossas respostas já estão prontas. Porque eu sou seu pai, porque eu sou seu professor. Afinal de contas, quem é o coordenador aqui? Você é diretor da escola? Depois, estou decidida a Vou fazer um parênteses. Com o trabalho feito desse jeito, há um esforço nosso para que esteja presente nele uma coisa chamada alegria. As pessoas acham que a gente tem que ter uma escola séria. Eu também acho. Mas as pessoas às vezes confundem seriedade com cara fechada, com sisudez, né? A escola que não tem espaço para alegria, ela não merece muito o nome dela, né? A alegria é irmã da seriedade, do rigor, mas é preciso que... E por quê? Porque ela nos chama a atenção, né? Nos mobiliza em relação a algumas coisas que às vezes a gente está enrijecido para elas, né? E então não se trata-se de ser sério. Meu pai dizia, muito riso é sinal de pouco siso, né? E o sisudo é o cara que fecha a cara, não é mesmo? E que não cria espaço para essa coisa, né? Que não é o riso do sarcasmo, não é o riso da piada, não é o riso da ironia grosseira, né? É essa possibilidade de a gente ter leveza no trabalho, né? Construindo juntos isso daí. As perguntas nos incomodam, né? Por quê? O aluno pergunta, não é mesmo? Por que que eu tenho que saber que 2 mais 2 são 4? Que num triângulo retângulo o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos? Ou que Juruá, Puru, Xingu, Tocantins, Tapajós, né, Negro e Trombetas são afluentes do Rio Amazonas? Quando ele me pergunta o que eu falo para ele, porque cai na prova. Né? Porque está nos PCN, porque é para o seu bem. Um dia você vai ver na validade do bater. Agora trata-se de anedota mesmo, sabe? Eu antes pedia pedia perdão aos professores de matemática, porque eu trazia o exemplo do Teorema de Pitágoras, mas agora eu uso algo que é do meu departamento mesmo, da filosofia. E a história é a de um casal que estava assistindo TV tranquilamente em casa à noite e entra um ladrão na casa. E o ladrão pega com o revólver, chega próximo do ouvido do cara e diz assim:
Quais foram os 3 grandes pensadores da Grécia Antiga? O cara fica acima de Sócrates, Platão e Aristóteles. E o ladrão fala, e vai embora. Os 2 assustados, quando o cara recupera um pouco o fôlego, ele diz assim, bem que meu professor de filosofia diz alguma coisa que ele me ensinava. É pra amanhã, Silvia. Você não aprende. Eu antes falava qual é o teorema de Pitágoras. Núcleo, ou qualquer coisa, subordinada, subjetiva, qualquer coisa assim. Estou brincando, porque é isso. Lembra-se do que Marcos acabou de falar aqui? É agora que a escola tem que definir a sua importância. Por isso que a gente pergunta qual escola, não é? É agora, não é para depois. Até porque, não é mesmo? O futuro começa hoje. Então, é hoje que a gente tem que dar conta das coisas. Né? As perguntas requerem 2 virtudes muito importantes. A primeira é a humildade. Só pergunta quem reconhece que não sabe ainda. Não é? Quem acha que já sabe tudo, não vai perguntar. Né? E junto com a humildade, para assumir uma atitude crítica, a coragem. Por que coragem? Coragem é algo requerido em situações perigosas. Em situações de dificuldade, etc., a gente tem que ter algumas habilidades, capacidades. Diante do perigo, é preciso coragem. E a atitude crítica é uma atitude perigosa. Ela pode nos mostrar coisas que a gente não gostaria de ver. Ela pode apontar a necessidade de transformações que a gente não esteja dispostos a fazer, não é? Então, com humildade e coragem, perguntando constantemente, é que se assume uma atitude crítica diante da realidade. Reflete-se, repara-se, né? E eu disse que eu ia convidá-los a uma atitude crítica, a uma reflexão à moda da filosofia. Qual é a característica que faz uma reflexão filosófica? Porque a reflexão não é apenas um gesto filosófico, ela é um gesto científico também, não é? O cientista tem uma visão crítica da realidade. Então é bom fazer a distinção entre a pergunta que faz a filosofia e a pergunta que faz a ciência. Quando a ciência pergunta, o que ela quer é explicar a realidade, descrever, analisar. É essa a intenção, digamos, empiricamente, isso mesmo. Né? Empírica e teoricamente. Mas ela quer investigar a realidade para explicá-la, para descrevê-la. Quando a filosofia faz a sua pergunta, o que ela quer é compreender. Né? Não é à toa que eu chamei o meu trabalho de compreender e ensinar. Né? Dá para perceber a distinção entre explicar e compreender? Há coisas que se explicam e não se compreendem. Há coisas que se compreendem sem explicação. Sim? Eu costumo trazer um exemplo desde sempre. Eu perdi um amigo com 33 anos. Ele tinha 33 anos. Tínhamos. Ele morreu com um infarto, de um infarto súbito. Jogava cartas e morreu. Né? E a gente acompanhando ele no hospital, sabendo da morte, chorando ali, nos dizíamos, mas por que ele morreu? Né? Resposta do médico, Helena, morreu de um infarto do miocárdio. Né? O coração tem aurículas, ventrículos, ele bombeia o sangue, etc. Vocês estão rindo porque estão imaginando a nossa cara. Isso aí a gente já sabia. Estava
atestado de óbito, não é? Quando eu pergunto por que ele morreu, eu estou perguntando por que a gente tem que se ver privada das pessoas que a gente ama. Por que alguém, um jovem, com a vida supostamente boa pela frente, vai se embora? Por que a gente tem que morrer? Que é uma pergunta que ocorre, não é? E a pergunta no reverso. Afinal de contas, para que a gente vive? Essa é a pergunta pela compreensão. É a pergunta pelo sentido. A pergunta pela significação, pelo valor. Ela é feita pela filosofia. Ela não é feita só pelos filósofos. Quando o cientista pergunta pelo sentido do seu trabalho, ele está fazendo uma pergunta filosófica. Quando o homem de religião problematiza sua fé, está fazendo uma questão filosófica. Quando o artista pergunta sobre a intervenção dele na sociedade, qual é o valor que ela tem, está fazendo uma pergunta filosófica. A filosofia não entra, então, quando eu entro aqui e faço esse convite a vocês. Ela entra a cada momento que vocês perguntam, de que vale viver? Qual o sentido de ser professor? De ser educador? Não é? Que valor tem a nossa contribuição à sociedade? Está embutida nisso aí, não é, Sônia? A pergunta de qual escola a gente precisa? Uma escola que faça sentido. Qual escola faz sentido? Né? É assim que entra aí na conversa. Todas iguais? Pois é, Será? exatamente. Porque há modelos, há um certo ideal, há pressões e valores combinados num determinado sentido, e aí é que a gente pergunta qual. E quando a gente pergunta qual, a gente está perguntando mesmo por uma coisa chamada identidade, não é? Que mãe eu tenho que ser? Que professor eu tenho que ser? E vejam só, não é à toa que estou alongando um pouco essa perspectiva de falar na reflexão e numa reflexão que busca a compreensão, porque nós temos que falar sobre o papel da gestão escolar e não há gestão escolar que mereça este nome sem esse esforço de compreensão para poder atuar efetivamente. A reflexão ela não tem sentido se ela não está ligada a uma ação. Se ela não emerge de uma ação e retorna a essa ação, né? E, em geral, quando a gente fala retorna a essa ação, a gente fala retorna transformada, retorna de uma maneira nova, não é? Eu adoro um título de um CD de Gabriel Pensador, título de uma música que diz assim: seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Seríssimo. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. A gente está em processo, a gente é constante transformação, né? Quem me encontrou há 10 anos atrás e me encontra hoje, chega aqui e diz, pô, Tê, você é a mesma. E eu digo, será? É mesmo? Eu sou a mesma, que é o que permite à pessoa me identificar. Há certas referências que eu guardo, não é? Mas, poxa, quem sabe engordei, emagreci. O cabelo que antes eu lutava contra a natureza e pintava, agora está desse jeito, não é? Com o cabelo em relação à natureza já tive 2 brigas, sabe? Primeiro, eu queria que ele fosse liso. Vocês já viram algum anúncio de shampoo que tem alguém com o meu cabelo? Nunca. Todos os anúncios de shampoo. Lá e pra cá. Não é? Quando era pequena eu punha uma toalha e fazia assim, era o cabelo. Depois foi a história da pintura, não é? E é muito interessante, nós estamos falando de modelos, né? Quando eu disse, não vou mais pintar o cabeleireiro quase caiu para trás. Disse, é um horror isso. Não é mesmo? Você, olha só, é isso. Você vai ficar com cara de velha. Mas eu sou velha. Que coisa é essa?
estou brincando, mas é um pouco isso. Pensa na escola, hein? Não faça isso, hein, Silvia? Porque a escola vai ficar com cara de não sei o quê, né? Como é que abre todas as portas, em vez de ter uma gradinha lá? A escola vai ficar esquisita, vai ficar parecendo um parque, vai ficar parecendo bar. Será? Essa é a questão, né? E isso aqui aqui não é lugar de... A gente podia fazer uma lista, não é mesmo? Já que a escola não é lugar de... Nós já falamos um aqui, não é lugar de alegria, não é mesmo? Agora acabou a brincadeira, vamos entrar na escola, vamos entrar na aula. Não é essa a ideia. Não é lugar de afeto, não é lugar de milhares de coisas. Não é mesmo? Melhor continuar desse jeito. E aí, Guimarães Rosa tem um negócio mas tão bonito lá no Grande Sertão. O Riobalo está contando uma história, não é? E aí tem uma hora que ele diz assim: o senhor está me entendendo? E a seguir diz: pelo seu jeito de ficar calado alto, vi que me entendeu. Tem um jeito de falar alto, ou de falar. E tem um jeito de ficar calado alto, que é esse de vocês, da sua atenção, da sua participação animada comigo. Mas reconheço sim que é necessário esse espaço. Às vezes as pessoas se sentem mais à vontade de, ao invés da provocação, trazer mesmo uma dúvida que tenha, uma coisa aí. E então, caminha um bocadinho e já a gente já abre para que a voz de vocês seja mais ouvida. É claro, isso é uma coisa muito importante. Mas quero falar desse ofício, para poder falar do comprometimento exigido nele, né? Quando falo de ofício, eu digo que sempre lembro de uma brincadeira de criança que fazíamos lá em Minas, mas é uma brincadeira do Brasil todo. É uma brincadeira que tinha uma mulher pobre, cheia de filhos, e uma mulher rica que tinha filhos. Eu sou pobre, 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 de maré, maré, maré. Eu sou pobre, 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 de maré. Esse todo mundo conhece, né? Lembram? Sim. A rica diz: me dai um de vossos filhos. E a pobre responde: qual deles que você quer? E ela diz: eu quero fulano. E a pergunta crucial é: que ofício dará a ela? Porque o ofício é a coisa mais importante. Porque há a possibilidade de a pessoa escolhida dizer: esse ofício não me agrada. Maré, maré, maré. Aí a gente tem que escolher outro ofício, não é? Ou esse ofício me agrada, né? Olhem só, a gente tinha que escolher ofícios importantes. Vocês vão descobrir a minha idade, não fosse a aparência, não é? Quando eu digo que eu tinha ali pelos 7 anos e a gente cantava assim: ofício de cantora de rádio. Não sei se tinha ofício de professor, não sei se tinha ofício de gestor, não é? Mas proponho a vocês a brincadeira agora, né? Sou eu, a mãe de todos esses filhos, vem a rica e me diz: me dá um de vossos filhos. E eu pergunto: qual deles que você quer? E ela diz: eu quero o, ou eu quero a, ou são seus nomes. Sim? Ou são seus nomes. E eu pergunto: que ofício dará a ela? Né? E ela diz: ofício de educador, de maré, maré, maré. Ofício de gestor escolar, de maré. O que a gente vai responder? Este ofício me agrada? Esse ofício não me agrada? Eu estou perguntando por causa das possibilidades que existem, não é verdade? Quantas vezes, né, eu já entrei numa sala de reunião e as pessoas estavam falando assim: se eu soubesse fazer outra coisa.
Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? E cada um de nós, no dia seguinte, estava lá fazendo. É isso. Né? Para a gente responder, eu não vou perguntar, podem ficar tranquilos. Para a gente responder, a gente precisa de ter uma ideia clara de que ofício é este. Não é? Porque se alguém me oferece um trabalho, eu preciso saber o que eu tenho que fazer para dizer se eu topo fazer o trabalho. Não é? E que ofício é esse? Não é? De educador. O que faz um educador? E aí eu pego a definição mais simples que a gente tem de educação. A educação é a construção da humanidade. Ponto. Só isso. Né? Ninguém nasce humano. Torna-se humano num processo educativo. É verdade que nascemos sapiens. Biologicamente temos um organismo e algumas disponibilidades, mas vamos nos tornando humanos por um processo educativo, não é? Meu exemplo também é simples e também denuncia a minha idade. Nasce Felipe, meu primeiro filho, e no meio do choro dele, junto com o meu, o médico me diz, é um menino. Descobri a idade, porque foi o médico que me disse que era um menino. Não sabia quem era o Felipe, não tinha ultrassom naquela época. A única coisa que eu sabia do Felipe era o bater do coração dele, né? Muito bem. É um menino. A enfermeira pega aquele joelhinho embrulhado num pano azul, põe sobre mim e diz assim, é um menino. E faz a pergunta, o que ele vai ser? E quando ela pergunta o que ele vai ser, ela me ajuda a responder, hein, Helena? Ela diz assim, será um engenheiro? Será um advogado? Será um médico? Ela não perguntou, será um filósofo? Se fosse hoje, ela ia perguntar, será um DJ? Um jogador de futebol? Bem, o que eu posso responder quando ela me pergunta o que ele vai ser? Não sei. Eu não sei o que o Felipe vai ser, não é verdade? Mas eu sei muito bem o que eu quero que ele seja. E quando eu falo o que eu quero, não estou falando eu e Fernando, né? Estou falando a sociedade da qual eu faço parte. Há um ideal de ser humano. E como o ser humano é uma coisa muito abstrata, eu chamo esse ser humano que está num contexto social, político, de cidadão. O que ele precisa ser para ser humano? Como eu sei, desde aquele primeiro momento eu começo a educá-lo para que ele seja humano à moda do que eu quero. É ou não é? É um menino, macacãozinho azul, bolinha, agora é bolinha, azul, não é? Camiseta do Corinthians na porta, se é para ser humano, receba Quem é que não pensa assim? Como é que pode não pensar desse jeito? Brinco, não é? Se fosse uma menina, cor de rosa, Barbie, umas florinhas. Felipe cresce um pouquinho e eu levo ele numa loja de brinquedos para ele escolher um. E ele diz, quero esse. Esse era um conjunto de fogão com panelinhas. Eu compro para o Felipe e vou para casa de táxi, e ele entra no táxi muito entusiasmado e mostra para o taxista e fala, olha o que eu ganhei. O taxista nem olha para ele, olha para a mãe dele e diz, menino não brinca com isso. Menina não joga bola. Menina não estuda engenharia. Menino não chora. Não é? É isso. Vai se configurando.
a humanidade. Mais adiante, não somos só Fernando, eu e a família que educamos Felipe. A gente manda ele para cá, manda ele para a escola. E a escola, qual escola? Vai dizer o que ele precisa e o que ela vai fazer para que ele seja humano e cidadão do jeito que é necessário. De que ele precisa? Nós sabemos. Português, matemática, geografia, história, artes, educação física. Nem história e geografia. Nem história e geografia. Pois é, você vê, não é? Isto antes daquilo. 5 aulas disso e 1 aula disso. Valores. A humanidade sendo formada. Não é mesmo? O processo educativo se dando dentro da escola. Uma relação entre as pessoas. Professor-aluno, né? Gestor-professor. Pessoas. Falei gestor. Então, naquela escola, naquele espaço em que se forma a humanidade, há sujeitos, há indivíduos, há educadores com uma função específica, não é? De uma maneira especial, de uma maneira própria, orientar esse processo, coordenar, como você disse, coordenar junto, administrar. Administrar significa ministrar junto. Ad é uma proposição de proximidade, não é? Só depois é que ela passou a ter algum sentido de controle, de poder, etc. Não de poder, porque a gente tem uma ideia meio complicada a propósito de poder, não é mesmo? A gente fala no poder do gestor. Poder não é só substantivo. Tem gente que diz, o poder corrompe, eu não quero o poder. Não, o poder é um verbo poderoso. É ter possibilidade. E a partilha desse poder é que faz isso que se chama gestão escolar, né? Eu falei da ética e aí amarro, né? Esse sujeito, no seu papel, na sua função, tem, né, exigências que são próprias dele, né? Ele tem que ser competente no seu espaço. E ser competente é saber fazer bem o que é preciso fazer, né? Ter consciência clara das dimensões dessa competência. Eu sou uma professora de filosofia. Para eu ser uma professora de filosofia de boa qualidade, competente, eu tenho primeiro que saber filosofia, depois que ter elementos para partilhar o meu saber de filosofia. Essa é a dimensão técnica de meu trabalho. O que o gestor, do ponto de vista técnico, tem necessidade, não é? Na sua formação, na sua prática cotidiana. Há conhecimentos que ele precisa de ter, habilidades na socialização desse conhecimento. Mas, olhem só, eu não ensino filosofia no vazio. Eu ensino filosofia para alguém. Dewey dizia, para ensinar latim a João, é preciso conhecer latim e conhecer João. A gente esquece um pouco disso e fica só no latim, não é? Para trabalhar com os professores em relação num papel de coordenação, eu não preciso de saber tudo, né? Porque às vezes o coordenador diz isso, ai meu Deus do céu, também com tanta diversificação, não, eu preciso de conhecer antes de mais nada o professor, né? Como que é essa relação? Há uma relação, há uma dimensão estética que diz respeito à presença da sensibilidade, né, na relação. A gente é afetado pela relação. A afetividade é isso aí, não é essa coisa romântica.
É porque somos afetados. Fazemos alguma coisa uns com os outros. Já pensaram isso? Ao fazer a aula, ao fazer a reunião, ao fazer o trabalho, fazemos alguma coisa uns com os outros. Eu estou na escola, eu passo ali na porta de uma sala, o menino está saindo, batendo a porta com força. Eu digo, o que há? Ele disse, você precisa de ver o que a professora está fazendo com a gente. Não é? Está fazendo a aula, mas está fazendo alguma coisa. Ou eu encontro essa professora na sala de professores, ela me parece abatida, e eu digo, você está doente? Ela diz, não, isso é que esses meninos estão fazendo comigo. Para o mal, mas também para o bem. Eu vivo dizendo que eu gostaria de encontrar, se fosse vivo, o meu primeiro professor de filosofia no colegial, sabe? Foi ele que me mostrou o caminho da filosofia e do magistério. Eu queria que ele visse o que ele fez comigo. É isso. Percebe? A gente esquece que a gente faz alguma coisa uns com os outros. Pensem nisso. No meu papel de diretor, no meu papel de coordenador, no meu papel de professor, estou fazendo alguma coisa junto com os outros. E não é só nesse espírito do coletivo, não. É da marca que a gente deixa um no outro, né? E que não fica ali, ressoa em outros coletivos, na sociedade, etc. Eu e João não estamos em Marte, estamos numa polis, numa sociedade organizada de uma determinada maneira. Há uma implicação política no meu trabalho, queira eu ou não. Eu tenho escolhas para fazer, eu tomo partido, né? Ser político não é ser de um partido, é tomar partido. E isso é impossível a gente deixar de fazer. Daí a questão da responsabilidade, não é? As pessoas às vezes dizem, fulano nunca toma partido, está sempre em cima do muro. Toma o partido de cima do muro. Que aliás é muito bom, né? Quando a pessoa diz, eu não vou escolher, ela escolhe não escolher. Impossível. Sartre dizia, nós somos condenados à liberdade. Somos livres. Temos a possibilidade. Ser livre não é não ter limite, é ter possibilidade de escolha. E nós temos que nos responsabilizar pelas escolhas que fazemos. Há consequências nos nossos gestos, não é? E eu tenho que lembrar, isso aí está ligado, e aí termino, a uma dimensão ética na nossa vida e na nossa profissão, no nosso trabalho. É com a ética que eu defino como horizonte da minha ação uma coisa séria chamada bem comum, dignidade humana. É para isso que fazemos nosso trabalho, né? A pergunta, para quê, é a pergunta primeira que deveríamos fazer. Quando, na verdade, a gente só faz no fim. A gente pergunta, o que fazer? Não pergunta? Como fazer? Por que fazer? Mas, às vezes, deixa de lado o para que fazer. Né? Ensinar o quê? Como ensinar? Né? Administrar a escola. Como administrar? Mas administrar por quê? Porque há um contexto que nos solicita que seja assim. Agora, para quê? E a resposta seríssima é para construir o bem comum, para produzir a vida boa, a felicidade, né? A felicidade não é aquela coisa romântica do fim dos contos de fada e dos filmes de Hollywood. A felicidade é vida plena, exercício de direitos, possibilidade de construção de novos direitos. Quando o menino me pergunta por que eu tenho que saber isso, ou para que eu tenho que saber isso, a resposta mais honesta é para você ser feliz. Para você ter uma vida boa e plena. Porque é isso que a gente tem que construir com o nosso trabalho, né? Mas a gente usa eufemismos, né? A gente usa, põe lá nossos objetivos, é a formação do cidadão
crítico e participativo e consciente, etc. Se esse sujeito for assim, ele será feliz, sem dúvida. Porque ele terá um lugar na sociedade, terá um reconhecimento dos outros. O princípio máximo da ética é o respeito. O respeito é o reconhecimento da existência do outro. Às vezes a gente diz, a gente reconhece o outro, né? Passa por ele, esbarra nele, joga míssil nele, não é? Não, nem sempre reconhecemos, nem sempre estamos dispostos a olhar, nem sempre estamos dispostos a ouvir. E é por isso que há essa exigência, né, desse trabalho, do olhar agudo sobre o trabalho, do compromisso, né? O ser humano é o único animal que pode prometer, e prometer é lançar para adiante, é fazer projetos, né? Como a gente faz. O projeto pedagógico é isso, é algo que nos lança a gente. Com o projeto pedagógico a gente faz uma visita ao futuro, sem dúvida, porque a gente mostra o que a gente quer. Quando a gente definir aqui qual escola, quais escolas, quem sabe no plural, nós já começamos a nos movimentar na direção dela, né? Mas é sempre algo ideal e por isso mesmo utópico. E o utópico não é o que é impossível de existir, mas é o que ainda não existe, né? Ainda não é a expressão da esperança. Quando eu digo ainda não, é porque eu chego lá, não é mesmo? Existe esse curso porque nós ainda não somos os educadores que gostaríamos de ser. Ainda não temos as escolas com as quais a gente sonha. Ainda não, né? Que bom. Haverá sempre um processo na direção de chegarmos lá. E isso se faz, e aí, juro que termino mesmo, está parecendo saideira. Isso se faz de um jeito junto, né? De um jeito coletivo. Por isso, para finalizar, no início, se fosse um epígrafe o que eu tinha que trazer, eu ia buscar Paulo Freire. Eu ia dizer que a prática de pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo, né? Eu gosto dela porque a gente tem a mania de pensar que pensar não é uma coisa de caráter prático. Falo em pensar e quase imediatamente sou remetido à teoria. E o Paulo nos lembra que existe uma prática de pensar e que a prática de pensar, a prática é a melhor maneira de pensar. O que nos reúne aqui é um esforço para pensarmos nossa prática, para transformarmos, para fazer ela ter mais a nossa cara que a gente gostaria que tivesse, né? E para finalizar, eu gosto de deixar 2 recadinhos. O primeiro busco em João Cabral de Melo Neto, em algo que vocês conhecem muito, até por causa do título que colocaram para as reuniões que vão ter, né? Tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, de outro galo que apanhe um grito que outro galo antes e o lance a outro, e de muitos outros galos que com outros galos se cruzem os fios de sol, os raios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. Cada um galo sozinho não tece uma manhã, né? Eu peço licença para o poeta, já que que estamos trabalhando aí, e pego o primeiro verso e afasto uma letrinha, onde ele diz: um galo sozinho não tece uma manhã. Eu digo: um galo sozinho não tece um amanhã. Não é? Não faz o futuro daquele jeito. E por isso mesmo tenho trazido sempre Eduardo Galeano, que por sua vez traz Eduardo Birri, seu amigo, que diz assim: ela está na minha frente, avanço 2 passos e ela se distancia 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte se afasta 10 passos.
Por mais que eu caminhe, jamais a alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para caminhar. Recado 2, não é? Que a gente arregace as mangas, humilde e corajosamente, né? E se coloque na direção dessa escola, dessa sociedade, dessa vida de que a gente tem necessidade e que a gente merece. Muitíssimo obrigada.